É uma honra a gente estar aqui reunido novamente nessa terceira roda de conversa Sopros da Mata. Estamos aqui do Grupo Multitão, eu, a Caroline, a Larissa, e eu queria mencionar a Rayane também, que ajudou a organizar esses Sopros da Mata, está com uma dificuldade para entrar, mas talvez ainda consiga participar, a gente está com essa expectativa. Queria agradecer muito aos nossos convidados, a Mariana Vilela e o Luan Apancá, por essa possibilidade de tê-los aqui hoje para conversar e celebrar, né, esse encontro com as plantas. A gente fez outros 2 encontros, em que a gente celebrou os encontros com a atmosfera e com os animais, então essa série segue hoje com essa vontade de encontrar com as plantas, né? E o nosso grupo de pesquisa, que é o Multitão, do Laboratório de Jornalismo, de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, a gente tem trabalhado com uma ideia de que comunicar é perceber fazer floresta. Então, para nós, essa relação entre a comunicação e as plantas tem sido uma vontade, um desejo, né, de investigar cada vez mais essas relações e de honrar essa possibilidade de pensar junto com as plantas, né? O projeto que a gente está organizando aqui, esse encontro de hoje, é o projeto Alvorecer de Casa em Casa, que é um projeto do qual o grupo é guardião e polinizador, e é um projeto que a gente tem feito um estudo muito especial nessa relação com as plantas, trabalhando inclusive com a ideia de plantas companheiras dentro desse projeto. E é isso, a gente queria dizer que tem um chamado muito especial a gente pensar que as plantas não são meros recursos, né? Elas são companheiras, elas são vizinhas, elas são parceiras, elas são parentes, né? Elas têm uma complexidade de relações com o humano muito mais potente do que essa ideia de mero recurso. Então, acho que esse é um primeiro chamado que a gente sente muito forte, né? A experimentar outras possibilidades de relação entre os humanos e as plantas. De pensar que as plantas possam ser companheiras no sentido de companheiras de pesquisa e de criação, de pesquisa e criação, de possibilidades de luta contra o capitalismo, contra a misoginia, contra o racismo, contra a xenofobia, né? Então, as plantas como conspiradoras, como co-criadoras de novos mundos, de possibilidades de novos mundos. Por isso, a gente tem pensado com as plantas na conexão com artistas, com cientistas, com pessoas de diferentes povos originários, né, e que têm suas artes, suas ciências, suas filosofias, e que nos ensinam, né, possibilidades de reconexão com as plantas, né, de encontrar essa possibilidade de uma efetiva parceria com as plantas. E uma efetiva parceria que a gente compreende como sendo fundamental para que a gente possa instaurar uma política consequente da terra, né, que leva a sério o que seria uma defesa da terra. Então, a gente queria agradecer mais uma vez a todos, todas, por estarem aqui, e eu queria passar a palavra agora para... Peraí, deixa eu ver aqui na nossa... Primeiro para a Rayane, mas vou passar já, né, para a Rayane, Larissa e Caroline, elas vão se apresentar e vão apresentar os nossos convidados também, e aí a gente segue. Rayane, querida. Oi, pessoal. Boa tarde. Perdão a demora. Aconteceu um imprevisto aqui com a internet aqui na aldeia. Então, eu sou a Rayane Barbosa, né? O pessoal me conhece como Rayane Cangrande. Tenho 20 anos, sou graduanda do curso de Pedagogia da Unicamp. E estou aqui somando na luta agora com o projeto da Suzana. Entrei tem pouco tempo. Eu acho que é isso. O Su vai apresentar agora ou vai esperar as meninas apresentar também? Pode apresentar o Luan já, e depois, quando elas falarem a primeira vez, elas se apresentam também. A gente vai cada um se apresentando. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou Suzana Dias, sou pesquisadora do Labjor Unicamp, e isso é o menos importante. Falar das plantas acho que é mais importante. Aos pouquinhos a gente vai se conhecendo, vai se apresentando mais.
Então, hoje a gente está com um convidado especial, Luan Picá. A Panca é Tupi-Guarani, da aldeia Tabaçu, localizada na terra indígena Piaceguera, no litoral sul de São Paulo. É professor e pesquisador, graduando em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e é articulador do curso de Tupi-Guarani. Bom, olá, gente. Meu nome é Larissa, sou estudante de Biologia na Unicamp e sou polinizadora também do projeto Arvorecer de Casa em Casa e pesquisadora junto com as meninas no grupo Multidão. Vou apresentar a Mariana. Ela é artista multimídia e arte educadora, graduando em Letras, Português e Espanhol pela Faculdade de São Bernardo e atriz com formação pelo Teatro Universitário da UFMG, mestrando no Programa de Divulgação Científica e Cultural do Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo, né, o LabJOR também, e pesquisadora do Grupo Multidão. Bem-vinda, Mariana. Bem-vindo, Luan. Oi, gente. Bem-vindos todos. Boa tarde. Eu me chamo Caroline, sou estudante de Pedagogia também aqui na Unicamp e faço parte do grupo de pesquisa com as meninas e sou polinizadora do projeto Arvorecer de Casa em Casa também. Agora eu vou começar com as perguntinhas que a gente preparou para vocês. E aí a primeira perguntinha é para os dois, que a gente pensou para vocês. E aí lá vai. Os trabalhos de vocês nos fazem pensar que as plantas mobilizam para uma liberação das práticas e conhecimentos de perspectivas eurocêntricas. Convocam a abri-las e provocá-las com novas conexões. As plantas emergem como aliadas de um pensamento decolonial, aliado de processos artivistas. Como o trabalho de vocês, com a arte no caso da Mariana, e como professora indígena no caso do Luan, se relaciona com as plantas? E vocês podem também dar exemplos para a gente, se vocês quiserem. Vai lá, parente. Achei que você ia começar, Luan. Tem horário para sair? Bom, quer ir? Quer ir? Acho que vamos lá, então. É verdade, eu já até tinha esquecido do horário, né? Já me senti em casa com essa roda de conversa, já que eu gostaria de agradecer a articulação e parabenizar toda a equipe, né? Os galos até confirmaram, porque realmente é de extrema importância estar dialogando, né? Achei muito lindas as falas da Suzana, né? Prazer em conhecê-la, né? Com essa relação, né? De realmente todo esse movimento não serem produtos, né, serem visionados somente como um elemento de cura, mas realmente é sempre um elemento de cura quanto para eles. Né? Imagina como você nasce, eu sempre falo, né, que lindo a gente nascer e ser um elemento de cura, ser muito poderoso, né? Então, gostaria também de agradecer a Rayane, minha grande irmã, que me trouxe até aqui, né, com muito carinho, né, como ela disse, eu sou Luan Picá, sou professora indígena no meu território, mas como muitas habilidades e atribuições que temos aqui, né, achei muito interessante, esse é o foco, né, um ser da floresta, né, eu acho muito legal quando as nossas anciãs dizem que nós não nos separamos em biomas. Eu vou explicar por quê. Para nós Tupi-Guarani, quando eu falo a minha mão, eu falo pó, né, mas quando eu falo raiz de árvore, ou raiz da planta, é pó também. Né? Ou seja, elas têm as mãos, ou nós temos raízes, né? Então, realmente, eu sempre percebi que o colonizador traz esses elementos de distanciamento, sempre colocando nós em um quadrado, né? E eu sempre percebi o quanto a língua diz o quanto nós somos próximos destes seres, né? Que são incríveis, né? Todos esses elementos, a qual não nos distanciamos dele, porque quando eu falo a minha pele, é piré. Mas quando eu falo a casca da árvore, é piré também na língua tupi-guarani. A preocupação que nossos ancestrais têm e a relação é muito forte, de diálogo, de cura e muita conexão. Eu achei muito bacana essa pergunta, né? Mas eu acho que eu vou um pouquinho mais além, né? Em questão de ancestralidade, né? Apareceu a palavra... Eu usei muito ao decorrer das minhas falas, aí, essa questão até do movimento eurocêntrico que chega com o colonizador. Mas quando eu começo a dialogar com muitas pessoas do mundo inteiro, eu começo a ver que o colonizador, o conhecimento eurocêntrico, ele também se enquadra
né? Eu acho que tinham seus povos antigos do mundo inteiro, que foram colonizados, né? Que tinham seus conhecimentos ancestrais, né? Que, infelizmente, para nós, o que veio foi esse ocidental. Mas eu acredito muito nesse chamado de todos os povos desse território que dominavam a arte de se curar, né? Mas de uma cura de relação muito profunda com o ser, né? Então, eu gostei muito que a nossa amiga é artista, né? Mas para nós, ser professor também é artista, né? Existir é contemplar a arte, né? Para nós, em Tupi-Guarani, a palavra professor significa Chembo-Ea, é assim que meus alunos me chamam. É aquele que ensina aprendendo e aprende ensinando. Quando um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, não sei se, né, em algum momento a gente consegue falar mais, vocês vão ver que essa relação de aprender e ensinar é totalmente diferente desse ocidental mesmo que chega para nós, né? O verdadeiro mestre é a criança, é o ancião, né, que contempla esse movimento. Então, para mim, usar esse portal, essa articulação, porque, né, através desse movimento aqui, conseguimos articular movimentos. Quando eu chego num grande círculo aqui na comunidade, todas as crianças, todos os seres são detentores do saber. Então, ali articulamos uma grande troca de conhecimentos, muito forte, onde cada um vem e mostra, né? Eu sempre percebi, falante da língua portuguesa também, enquanto sempre usava a palavra mato, né? Para tudo aquilo que não se traz uma substância de cura, né? E eu sempre falei, o que é mato? Né? E essa palavra, vamos limpar ali, né? E quando você olha, é capim, né? Mas é uma vida. E eu sempre ficava perguntando, tá sujo ali? Né? Então, essa conexão muito forte aqui na comunidade é uma reflexão muito forte com o ambiente, né? De a gente se direcionar a ele não somente como elemento de cura, mas admirá-lo por ele ser esse elemento de cura. E talvez meditarmos e tentar alcançar nós como parentes deles e aprender com essa... Não vou falar evolução, né? Porque se a gente for entrar em questão de evolução, paramos aqui nesse governo. Mas realmente transformação que podemos ter em diálogo, de conexão com todos os elementos de vida, né? Eu sempre percebi que quando se fala de cura, Tupi-Guarani já pensam em ervas. E para nós, o vento é um elemento de cura muito forte, né? Porque cada vento que vem, ele traz uma memória. Eu achei tão lindo quando a professora falou que teve um encontro sobre o oxigênio. O oxigênio na nossa língua significa Uwu é terra. É todo esse elemento dessa grande deusa que é o planeta Terra, né? Que é uma grande sábia, né? Que não precisou de um deus e vir criá-la. Ela é um grande ser muito poderoso que se cria com a sua sabedoria. E nessa criação, e nessa grande inspiração, né? Que ela se transforma, ela respira. Então, U é terra, Tum é respirar da terra, que é o oxigênio, é o vento, né? Então, falando de etimologia, não tem como não falar de etimologia ou aí na linguística, né? Mas para nós o conhecimento não se fragmenta, ele se completa, é uma teia, tudo se conecta, né? Então, realmente falar desse movimento de estar articulando essa conexão é eu não me separar desse elemento, mas eu ser ele. Porque a língua fala que ele tem raízes, que nós temos raízes, que somos conectados, né? Então, eu acho que a minha missão aqui é cada vez mais abrir esse diálogo e decolonizar, junto com as crianças da comunidade, a relação que a gente tem com a terra, não com a terra, porque nós somos ela mesma, né? Essa conexão. Aueté, espero que eu tenha contribuído nessa primeira pergunta. Uau, Luan, que resposta! Bom, primeiro queria agradecer imenso estar aqui nesse encontro. Eu acredito muito em encontros. Eu acho que são os encontros que nos movimentam. E hoje a gente está aqui para se encontrar um pouquinho com as plantas. E, bom, eu, enquanto artista da performance, mas também da palavra, mas também da fotografia, do vídeo, mas também da vida. Gosto muito quando o Luan coloca um professor também como artista. E, Luan, eu sou uma pessoa que acredita imensamente nisso. Eu acho que todos nós somos artistas. Cada homem um artista que faz da sua, né, do seu saber para o mundo de uma forma tão, né, tão genuína que faz disso uma arte.
seja ele um professor, seja ele ou ela cozinheira, ou seja ele ou ela um agricultor, ou médico, ou artista, ou cientista, se faz de coração, está ali inteiro para fazer a sua arte para o mundo. Enfim, então eu me considero uma artista, né, amplamente, pensando nessa palavra como algo muito maior do que aquela profissional que sabe pintar e desenhar, porque eu nem sei fazer isso, confesso, só sei usar o meu corpo para expressar a minha arte. Tenho, né, esse corpo como essa mídia, como esse veículo, não como um recipiente, né, porque eu não entendo esse corpo também como apenas aquilo que vai mediar, mas aquilo que está muito além também de ser só um meio ou um recipiente que guarda as informações e depois devolve, né, processado para o mundo. Não é isso também que eu acredito num corpo vivo, em movimento, que não está pronto e acabado, que está o tempo inteiro se refazendo, a cada encontro, a cada respiro, a cada toque. Quando eu sinto aqui a mesa onde eu estou, ela está me sustentando também, a cadeira, ela está fazendo troca comigo o tempo inteiro, esse calor úmido que hoje a gente está sentindo em Campinas, chove, está quente, então a gente sente essa umidade no ar, e eu estou fazendo essa troca com essa atmosfera. Então eu acredito nesse corpo que está aberto para o mundo, porque ele também é mundo, também na minha perspectiva. Ele se faz mundo, ele é planta, mas também é pedra, mas também é animal. A gente não está separado, né, da natureza, a gente é a natureza. E os meus trabalhos, assim, eu acho que de uns tempos para cá, tem trazido essas questões que eu tenho pensado fortemente de uma forma mais explícita, vamos dizer assim. Eu acho que com a pandemia, eu tive que voltar para mim, para minha casa. Até então, eu sou uma artista que vem do teatro de rua, da intervenção urbana, e a rua, a cidade, era um elemento muito forte na minha produção artística. Não a cidade como cenário, mas a cidade também como uma floresta, porque eu gostava, né, gosto de performar no centro da cidade, que é ali onde eu sinto a vida pulsando, com toda a sua diversidade que tem no centro de uma cidade. E eu faço essa relação, assim, né, com a floresta, pela pequena experiência de ter passado um ano dentro da Amazônia e sentir aquela diversidade na minha pele, adorei, né, piré. É isso, Luan? Piré? Que é a pele e é também a casca da árvore, assim. E de ter sentido aquela atmosfera, ter vivenciado a floresta com a sua pujança, com a sua, né, porque lá, assim, eu sentia na pele, assim, a vida que se fazia a cada instante. E quando eu estou no centro de uma cidade, por mais que ela seja de concreto, por mais que ela tenha, né, todo esse lado, vamos dizer assim, que hostil, mas é ali que todas as pessoas circulam. Essas ruas centrais são essa circulação, sabe, que está inteira atravessamentos. E isso me encantava muito, por isso que eu gostava de performar lá, porque lá eu perdia o controle, eu tinha mais ou menos a ideia do que eu ia fazer, mas quando eu ia para a rua eu não tinha muito controle, isso eu perdia esse controle, eu gosto né, dessa perda de controle. E aí, quando vem a pandemia, eu volto para o meu jardim, não que eu antes não tivesse nessa relação com o reino vegetal, eu tinha,
mas com a pandemia ele passa a ser mais explorado por mim, porque eu tenho que me voltar para o meu jardim, para o meu entorno, era aquilo, e é alguma prática também, né, minha, diária, que eu sempre tive essa relação forte com o jardim, com a jardinagem, com as plantas. Eu trago isso para o meu trabalho artístico. Mas não sei se fica muito... Não sei se eu consegui responder, né, um pouco dessa pergunta, também não sei se fica muito abstrato para quem está assistindo, não sei se... Enfim, para mostrar um pouco do trabalho, para entender, né, como que eu articulo esses elementos junto ao meu corpo. Então, dessa tentativa de me tornar mesmo essa mulher, humus, terra, planta, pequenos insetos. Esse último domingo eu fiz novamente esse trabalho, no qual eu deito, né, na terra, e ali tem toda uma composição com as plantas, pequenos insetos, e de ficar ali durante, sei lá, 30 minutos, 40, 50 minutos naquela terra, e a gente né, e eu começo a sentir as formiguinhas, os bichinhos, os mosquitinhos, as moscas, né, que vai ali invadindo, às vezes, né, o ouvido, o mosquito no ouvido, como que vai se relacionando com esse chão, que é muito vivo, né, e que às vezes causa um estranhamento na gente, porque a gente quer se livrar daquele mosquito, né? Então, essa tentativa de manter essa conexão da respiração para que eu me torne terra junto com a terra e que aquilo não me afete. É um super exercício, acho que até meditativo, assim. Acho que é isso. Vou mostrar aqui alguns desses trabalhos a partir do seu Instagram, Mariana. E a gente queria passar também o desterro para fazer uma pergunta para vocês dois. Assim, aos pouquinhos, a gente vai entrando nos teus trabalhos e também na conversa com o Luan, a gente vai conhecendo um pouco dessa perspectiva tupi-guarani que o Luan trouxe de uma forma tão magnífica nessa relação com a língua. Vou passar o desterro, então, tá? Vocês dizem para mim se tá passando? Certinho. A partir desse vídeo, desse trabalho belíssimo, Mariana, a gente queria fazer pergunta para vocês dois, na verdade. Uma pergunta que tem a ver com pensar que atualmente existem investidas em sistemas monoculturais, sistemas de pensamento, de antivida, se é que a gente pode falar assim, né? Porque não são sistemas de vida, né?
Peraí só um minutinho. Cacique Arildo, da aldeia Uaporungauaju, aqui, entrando na live. Achei ótimo. A gente adoraria que eles estivessem aqui. Se eles tivessem internet, a gente estava com eles aqui também. Mas temos o Luan, que está ali perto, né, Luan? Depois o Luan pode até comentar que ele está próximo ao Uaporungauaju ali. Então, a gente queria que vocês comentassem um pouco em torno desses... de como vocês percebem esses sistemas monoculturais, que são sistemas de domesticação, né, das plantas, em que as plantas se tornam cada vez mais dependentes de venenos, de irrigação e de fertilização artificiais. As plantas se desconectam da vida coletiva, né? Elas se desconectam da possibilidade de uma vida coletiva. E elas vão se tornando mais humanas. E nós, nesses processos, vamos nos esquecendo da nossa parte planta, da nossa parte vegetal. Essa é uma sensação que a gente teve muito forte vendo esse trabalho e também vendo as questões que o Luan traz nas lives em relação ao modo de vida do seu povo, né, ao modo de vida dos Tupi-Guarani. E aí a gente queria perguntar para vocês o que esse esquecimento produz, né? Esquecer a nossa parte planta, o que isso produz, assim, né? E como é que a gente pode reativar uma possibilidade de reencontrar o sol em nós, o ar, o vento em nós, né? Assim, a terra em nós, a planta em nós, né? Como é que vocês sentem isso? Eu acredito que, assim como o território, esse grande movimento, né, que chamam de planeta, né, mas para nós é uma grande deusa, né, Tupi-Guarani, em Andetsu, né, assim como tem o seu território, a qual habitamos, né, e assim, dentro do nosso território, muitos outros seres habitam, né. Eu trago essa reflexão muito grande e eu senti de compartilhar aqui, não sei se vai fazer muito sentido, mas acho que esse universo trouxe. Eu compartilho assim com os meus alunos aqui no clã. O nosso território, corpo, né, é um planeta, né, e que ele é habitado por muitos outros seres vivos, né, tem até aquela questão, se a gente tirar algumas bactérias do corpo, a gente nem sobrevive, né. Só que tem muitos habitantes desses territórios que são agressivos, colonizadores, né, e outros são seres que fazem esse papel muito lindo nesse território. E assim eu vejo o planeta Terra também, o quanto eu via nós indígenas como boas bactérias dentro do território, que era necessário esse território para ele se fortalecer, né, semear de acordo com a nossa filosofia ancestral de respeito e muita conexão, colher, né, mas de uma maneira sagrada, né, de conexão. E eu sempre, quando eu vi essa pandemia chegando, eu consegui, acho que foi uma tese, aí acho que eu tenho que fazer um TCC com essa tese, mas a questão é que eu via o quanto, por exemplo, esse vírus era um ser que chegava no nosso território muito agressivo, né? E eu sempre comparava, quem nós somos dentro dos territórios? Uma bactéria boa, saudável, né? Ou um vírus, né? Porque quem já estudou aquele livro que se chama A História da Humanidade Contada pelo Vírus, é um livro muito poderoso, recomendo vocês lerem, né? E que chega lá numa doença sífilis, né? Ela é uma doença que ela matava todas que ela pegava. Esse vírus, né? Esse movimento, né? E depois os estudos começam a perceber que esse vírus começa a falar, opa, o território que eu entro, eu mato. O que eu ganho com isso? Né? Ele morre também. E assim ele começou vamos dizer, matar menos, né? Começou a falar, começou a entender um território. E eu sempre percebi que acho que é a nossa missão nesse território é a gente saber lidar de uma maneira saudável, como um território que precisa de nós para voar, soprar, né? Mas essa questão, né? Qual é a nossa atuação? Porque eu acredito que é sempre uma meditação e uma palavra que eu sempre vou trazer nesses anos, né? De adoecimento territorial, espiritual, que é essa questão. Uma das questões que a professora trouxe também, né? O que isso nos afeta, né? Eu gosto muito dessa frase. A distância da nossa ancestralidade só vai nos afastar de nós mesmos, né? Quanto mais distantes estivermos disso, mais distantes estamos de nós,
né? Então, realmente, esse adoecimento, esse movimento, né, ele é muito forte porque ele vem com muitas potências religiosas que prevê que a gente cuide do nosso território pós-vida, se preocupando em palácios celestiais. Eu falo isso porque tem uma atuação religiosa muito grande aqui nas 11, 13 aldeias que tem aqui nessa terra indígena. Então, falar de conexão sagrada é falar que tudo isso para nós, além de não ser só folclore, lenda, conhecimentos que pegam com o nosso conhecimento, infantiliza, né? Não mostra para a criança como a nossa espiritualidade, mas infantiliza para ela, né? Então, isso para nós é o que a gente crê. Se conectar com a planta é a nossa... Eu não vou falar nossa religião, porque entrou até uma questão, né? Falar, mas vocês têm uma religião? Sim, todo mundo tem uma religião. Aí eu vou pesquisar a palavra religião, né? E está escrito lá, reiligar-se. Fala aí, ó, viu? Todo mundo se reiliga com algo. Fala, mas como você reiliga algo que já é ligado? Né? Então, realmente, para nós, eu tenho um tio que ele fala assim, ó, nós não temos religião, nós temos espiritualidade. Que quando ele falou isso, eu me senti um pássaro dentro dessa floresta. Então, realmente, é um grande desafio, né? Hoje, nesses grandes movimentos, né? A qual distancia nós desses seres, né? Mas hoje a gente vem se conectando de uma maneira muito linda, né? Que é essa reconexão com o nosso próprio corpo, né? Porque a gente não tem autonomia muitas vezes. Eu achei muito lindo o trabalho da querida Mariana, né? Depois vou seguir lá no Instagram. Essa reconexão de mostrar o quanto a gente está próximo, né, desses seres e o quanto nós fazemos parte desse. A língua fala isso, a filosofia da nossa vida, que é Nyandarekó, diz esse movimento. Então, acredito que esses movimentos, eu não via há alguns tempos atrás encontros como esse. Então, se discussões assim já existem, já estão acontecendo, eu sempre digo, né, cair um celular aqui na floresta com 4G nos proporcionou decolonizar através da arte, né? Se curar através da arte, que é um belo diálogo, o bem falar, o bem se conectar, né? Eu sempre converso aqui com todos os membros aqui dos clãs, aqui tem 15 clãs na minha comunidade. Eu faço parte de um clã que é um clã muito poderoso. A minha mãe, ela tem a arte de se conectar e dialogar com as plantas, né? Onde que vem toda essa inspiração para nós, meus irmãos, que nos curamos e sempre falamos, quando falamos, vocês são curandeiros? A gente fala, não, curandeiro é a planta. Imagina pegar fama nas costas dela. Então, realmente, essa conexão, ela é muito sagrada, né? E eu sempre observo quanto toda a indústria farmacêutica, né, todo esse conhecimento se apropria disso e adoece esse movimento, né? E uma das coisas muito fortes, que eu acho muito incrível, que não pode sair essa lição nossa daqui, é de extrema importância que nós retomemos esse nosso conhecimento ancestral, porque foi aí onde o colonizador tocou. Todos nós aqui temos ancestrais todos ancestrais, isso daí eu falo com toda certeza, que todos os nossos ancestrais se curavam e tinham autonomia de autocura. Sabe, hoje a gente se adoece e fica até desesperado às vezes, né, de ir procurar alguém, e isso é nosso, isso é uma herança cultural dos nossos ancestrais, né? É algo que muitos falam, né? Imaterial este conhecimento, né? Então, realmente, eu acredito que isso, o movimento indígena no território, ele está muito forte, e se o movimento indígena está forte, as florestas começam a respirar melhor essa diversidade. Então, começamos um movimento muito forte de falar que realmente tirar essa conexão de produto, né? Que eu acho que isso foi dito lá no início, e eu acho que vocês já estão muito avançados em já estar dialogando isso de uma maneira muito saudável. Então, acho que é isso, né? Eu trouxe esses exemplos do território terra, porque nós não nos desmembramos deles, e é algo que só para me finalizar minha fala também, eu sou professor de Tupi-Guarani, depois eu vou fazer uma propagandinha aí. Mas uma coisa muito bacana que uma aluna falou, professor Timbo, estou muito desesperado porque eu gostaria de defender as florestas da Amazônia, né, que é o território, só que eu tô com uma raiva danada daquele cara que fica com a serra elétrica, que eu vi lá no jornal, que eu não sei, eu tenho que trabalhar essa raiva em mim. Aí eu olhei para ele, senti, né, que às vezes é muito mais amplo, só tem que dialogar, porque a gente já iniciou os diálogos, né, porque eu observo que os culpados não são só quem estão com as máquinas na mão. Eu falei, você tem fósforo na sua casa? Ela falou, ixi, eu tenho aquele lá que até é daquele tamanho. Falei, bom, é isso. Ele está cumprindo uma demanda,
não defendendo o cortador das árvores, mas ele está seguindo uma grande demanda do país, né? Se não tiver, ele não vai lá cortar, né? Se ninguém comprar, né? Então, acho que é algo que a gente começa a trabalhar duas coisas, redução de danos, né? E decolonização, que é meditar e começar a pensar um conhecimento, como diz o meu grande amigo Davi Copenauer, para que o céu não desabe nas nossas cabeças, né? Que possamos ampliar esse movimento pluriverso, multicultural, multilingüe desse território, porque falar de ervas é falar de ervas, de plantas, é falar o quanto, né? Espero que vocês tenham sentido isso, né? O quanto a gente não se distancia, né? Que a gente sempre vê como um terceiro, e não, ele faz tanto parte de nós quanto nós deles, e assim contemplamos movimentos de conexões muito fortes, né? Se um dia pararmos e colocarmos nossas mãos na terra e dialogar, as raízes vão subir, vão dialogar com nós, né? Então é muito sagrado e é de extrema importância, porque quanto mais distanciamos esse movimento, mais nos adoecemos, né? Então, realmente, que nos curemos com a arte de dialogar. Para nós, Pigorani, não é só ir lá tirar, é pedir, há uma palavra magiquinha aí para pedir, né? Que é uma permissão, né? Porque realmente não há cura sem um diálogo, sem uma conexão, né? Sem um movimento muito poderoso. Gratidão, Abetecatu. Luan, você já tem uma aluna, Luan. Você nem fez a propaganda e você já tem uma aluna. Nossa, estou super animada aqui, depois a gente vai conversar, viu? Tô falando sério. Por que eu começo a minha fala falando assim desse meu desejo de aprender Tupi-Guarani? Porque, para mim, isso é sair da lógica monocultural, eurocêntrica. Fico pensando, né, eu escutando o Luan falando, eu falei, gente, imagina essas crianças tendo aula de Tupi-Guarani, outras raízes linguísticas, né, dos povos originários, que incrível que seria, né, essa conexão com a terra, com essa natureza que não está separada da gente, talvez pudesse ser feito na prática essa volta, esse resgate, porque para a gente é um resgate. A gente que está aqui na cidade, que se viu separado, cindido dessa natureza, a gente precisa fazer esse caminho de volta à terra. E esse vídeo, né, acho que esse trabalho de desterro, eu fiz ele logo no começo da pandemia, porque realmente eu me sentia desterrada, assim, sabe, sem território. Foi muito, muito forte essa sensação de repente, aquela grande ruptura do nosso dia a dia, eu enquanto artista que trabalhava na cidade, com a cidade, para a cidade, né, para mim, especificamente, foi muito duro voltar para casa, não que eu não gostasse da minha casa, mas assim, em termos de foco de pesquisa artística. E já há muitos anos eu falo assim que eu sou daquelas pessoas tipo, né, igual o ovo, sabe? Aquele ovo tipo caipira, sabe? Que está na cidade, mas mora na zona rural da cidade. Então, assim, é um caipira, mas não é um caipira, assim, sabe? Assim, de raiz, né? Então, eu estou aqui na zona rural de Campinas e tenho em frente, moro num sítio onde a gente divide, né, esse sítio com várias outras famílias, e em frente ao sítio tem um grande campo lavrado, onde a cada momento tem uma plantação de mandioca, aí derruba a mandioca e vem o milho, aí eles plantam aveia para corrigir o solo, aí vem e planta, sei lá, mas volta com mandioca, e eles vão trocando essas monoculturas. E quando eu vejo como está agora, nesse momento, novamente, do jeito que vocês viram no vídeo, lavrado, essa terra exposta, eu tenho essa sensação, assim, é uma sensação muito estranha que vem da minha alma, porque é como se eu, sei lá, sabe, ela está exposta ali, sem o abrigo,
né, é como se estivesse sem roupa ali, né, sem o abrigo, sem o alimento, porque, né, não tem nada cobrindo para alimentar, a água chega e leva todos os nutrientes da terra, enfim. E aí, né, vendo aquela terra, e ali o começo da pandemia, eu acho que era como realmente eu estava me sentindo ali. Era meio essa terra lavrada, nesse sistema, né, monocultural que a gente vive em várias instâncias, não só na agricultura, mas também no pensamento, mas também numa forma de vida, numa moda, enfim, né, em várias outras instâncias a gente vive essa monocultura. E aí o desterro veio para, não sei, sabe, quase um expurgo, assim, daquele momento que eu estava sentindo, né, essa enclausurar em mim mesmo, né, porque aí a gente também teve que enfrentar os nossos fantasmas, né, quem não enfrentou e enfrenta até hoje, porque a pandemia não acabou, e a gente ainda continua nesse processo de estarmos conosco mesmo por mais tempo, e eu acho que esse trabalho fala um pouco disso, tocou um pouco disso, assim, ele é um pouco autobiográfico, talvez, mas não. Acho que não tem, né? Acho que o artista também o tempo inteiro está um pouco nesse limite, o que é autobiográfico e o que não é, sabe? E eu acho que esse trabalho é um trabalho desse, assim, que ele está meio no limbo, assim, é autobiográfico, mas não é. É isso. Obrigada, Mariana. Obrigada, Luan. Vou chamar a Larissa para ela fazer uma pergunta também. Larissa? Bom, a gente assistiu algumas lives, né, que vocês apresentaram algumas conexões com as plantas. O Luan, ele mencionava como, na história do seu povo, né, Tupi-Guarani, as palmeiras são árvores sagradas, foram as primeiras criadas por Nhanderu, e a Mariana mencionava o aprendizado com as plantas, né, como a percepção de que cada semente tem seu tempo e que a escuta com o reino vegetal é inspiradora, né? E a gente queria que vocês falassem um pouco mais sobre como as plantas estão entrelaçadas na história de vida de vocês e dizer, né, citar algumas dessas plantas e o modo como esses enredamentos acontecem, né, essas conexões suas com as plantas. E essa pergunta está conectada com a ideia de plantas companheiras, que a gente que movimenta a gente no projeto Arvorecer também. Bom, vou ir falando, porque eu acho que meu horário já está chegando, né? Dá vontade de ficar dialogando, batendo um papo nessa fogueira virtual, mas já fiquei bem feliz com esses reencontros. Sim, para nós, antes de esse nome Brasil, né, ele foi dado pelo colonizador, depois que ficamos sabendo que brasileiro é o primeiro termo usado para quem assina lá a carteira de trabalho cortador de pau-brasil, foi chamado de brasileiro. Depois que eu sei dessa memória, e se eu sou um ser sensível que contempla memórias, eu falei, ixi, então não, vamos decolonizar. Porque para nós chamamos de Pindoretá esse lugar, que é um lugar de muitas palmeiras. E eu costumo falar que aí somos pindoretanos. Vamos decolonizar esse espaço, fazemos parte desse território, né? Pindó para nós é a palmeira sagrada. Nhanderu, que é o grande universo, né? Ele traz alguns ensinamentos de planta primeira, a primeira semente aqui de palmeira, né? Então a gente tem uma relação muito forte, né? Por isso que eu sempre luto dentro da academia, né, na linguística, quando a gente vai ter aula lá de sociolinguística, de ciência, quando o professor vai falar de uma ciência unitária, né, e eu falo, professor, aqui a gente tem mais de 270 etnias, são mais de 270 ciências. Aí o professor olhou e falou, bom, eu lembro, nunca mais esqueço desse dia que ele falou, não, mas o conhecimento de vocês é lendas e folclores, né, e aquilo me chocou no dia, né, porque não é só ele que acredita nisso. Aí eu falei, professor, vamos lá. As anciãs contam que o universo, né, como eu disse, a Nhandetsu se criou. Só que vem o universo, né, que é
essa gravidade segura essa gota de água, que é o planeta que está se transformando. Que ela é uma gota, essa deusa. Pois ela vai se inspirando e se transformando até virar nesse planeta, né? Que realmente é um planeta água, né? Ele vira Terra depois dos territorialistas aí nomear. Mas, eis que o planeta segura, o universo segura ela, como uma maraca. Eu não tenho uma aqui por perto. Mas ele começa a tocar essa maraca, redonda, um baracá, quem conhece o chocalho, e começa a girar assim, ó. Em círculo, só que ele gira em torno dela. Aí eu contei para o professor, eu falei, professor, há mais de 20 mil anos o meu povo já sabe que a Terra é redonda, que a Terra faz movimentos de rotação e translação, e a ciência de vocês já achou que era plana, né? E eu falei assim, aí eu começo a falar, só porque ela tem um movimento muito sagrado de conto, né? Ela vira um folclore, então começa a falar que o nosso conhecimento é uma ciência assim, e que ela prova muita coisa assim, né? Muita conexão muito poderosa, né? Então, Acho que o Lua travou. Vou pedir para a Mariana seguir até ver se ele consegue retornar. Ah, ele está voltando já. opa, Oi, tá me Luan. ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Sim, né? Deu uma caidinha, descarregou o notebook, botei pelo celular. Rapidinho, só para me conseguir finalizar. Não sairei enquanto não concluir. E realmente, né, falar de conhecimento e falar disso também fortalecer o meu conhecimento, porque muitos vão falar, uau, o povo tupi-guarani tem uma historinha mágica, que um ser vem, um extraterrestre, e planta algo aqui, e realmente para nós não. Porque muitas potências religiosas têm seres que caminham sobre as águas e fazem mágicas, e não são lendas e folclores. Aí que a gente vê o quanto a gente é colonizado ainda, né? Quando a gente vê uma diversidade muito grande da relação com o tempo, né? Não tem como eu falar da floresta sem falar do tempo. Cada povo tem uma relação com o tempo. Não é 221 anos a morte de um imperador cristão aí, né? Que é isso que a gente vive, né? A morte, né, desse ser. Então, acho que é muito importante que, né, indo na pergunta da querida, né, que traz essa conexão, que tudo isso para nós é nossa espiritualidade, né, o que a gente crê, né? Então, realmente, esse elemento, né, a qual esses seres muito sagrados, que são as entidades Tupi-Guarani, se conectam, nos ensinam, né? Tem algo muito sagrado, né? No curso de Tupi-Guarani, eu conto esse conto, que é o conto da mandioca, né, que é a primeira deusa do povo tupi-guarani que luta pelos ciclos femininos, pelos movimentos femininos da nossa comunidade. Eu sou de um clã, né, com muitas mulheres poderosas, anciãs, irmãs, primas da minha mãe, e fui criado muito com essa essência, né, muito sagrada. Então, toda essa essência, né, de cura, por muito tempo, foi trazida para os homens, né? Quando a igreja chegou, ela criou o pajé, que não é da nossa cultura. Essa palavra pajé é uma palavra, na nossa língua, bagé significa quando você faz um feitiço ruim. Então, eles pegam isso e colocam um pajé, um ser que vai cuidar, vai ter esse conhecimento, mas atribuído só para os homens. Então, a gente via que por muito tempo as nossas mulheres eram queimadas, realmente aqui pelos jesuítas, Padre Anchieta, queimavam as Tupi-Guarani aqui como bruxas. Então, acho que hoje, se eu estou aqui falando um pouquinho do ensinamento do meu clã, eu gostaria de saudar todos os elementos das mulheres que foram guardiãs desses conhecimentos aqui no meu clã, né? Que muitas morreram, mas guardaram, e hoje nos traz cura através da fala, através do sopro, através do calor, através do sentir, e principalmente, né, o grande elemento do amor, né? Que é algo muito sagrado, que vai em todos os chás, em todas as conexões. Então, acho que é isso. Já fiquei muito feliz, né? Espero que eu tenha contribuído para essa energia, né? Quem sentir de entrar aí no clã com uma missão de se conectar com a língua tupi-guarani, que é muito poderoso, pode entrar em contato com a Rai aí. A Rai pode deixar meu contato com vocês. E fiquei muito feliz, agradeço o convite, e não saiam dessa jornada de decolonização, né? Que realmente o sistema ele é muito forte, mas eu acho que a nossa ancestralidade ela é muito mais poderosa, né? E viva os conhecimentos ancestrais que sustentam o céu.
Então já me despeço. Ao Etecatu. Obrigada, Luan. Gratidão infinita por participar conosco. Mariana, querida, você pode responder a pergunta agora? Ai, gente, que lindo essa fala do Luan, né? A gente sai tão alimentado, né? Eu fiquei assim, uau, tinha pedido até qual era a pergunta, mas depois eu lembrei das companheiras. Ai, ai. Pindoritanos, adorei pindoritanos. Bom, minhas plantas companheiras. Eu, como uma boa fiandeira, tenho sempre comigo um pezinho de algodão. Eu acho que uma das minhas plantas companheiras certamente é o algodão, é o abacate, é o abacateiro, porque como eu faço há muitos anos compostagem, o abacate, né, a semente de abacate brota muito facilmente. Então, eu tenho sempre brotos de abacate. E o abacateiro é uma árvore muito grande, então nem sempre eu consigo colocar, né, na terra. Então, eu tenho vários aqui em vasos que eu acabo doando para alguém que tenha terra e possa plantar. Tenho sempre uma amoreira também. Em cada casa que eu moro, eu planto uma amoreira. Nesses trabalhos, né, que a Suzana está mostrando aí, é o abacateiro que faz essa minha relação, desse meu sentir, desse meu coração vegetal com a terra, nessa ideia, né, que a Célia Chacriabá, quando eu tive contato, né, com ela e acesso ao conteúdo que ela produz, teve uma frase dela que, assim, não me sai da cabeça, que eu guardo até hoje, e é uma grande força para a criação, para a minha criação artística, que ela diz que é preciso reflorestar os corações. E eu acho que esse trabalho é nessa tentativa de ecoar essa frase dela, né? É preciso reflorestar os corações, não só a terra, mas também os corações, porque se a gente não refloresce os corações, a gente não muda de fato, né? Eu acho que essa é a realidade. E a copaíba também é uma árvore que, para mim, companheira, que eu guardo com muito carinho, né? Também acho que é uma forte conexão minha ainda com a Amazônia. Lá tinham muitas copaíbas, da onde se extraiu o óleo, que usa para diversas coisas, né? Então, para mim, e eu tenho uma muda de copaíba que me acompanha há muitos anos, que ela cresce lentamente, porque como ela também é uma árvore de grande porte, ela vai lenta, né? E eu acho que, assim, as plantas que... E eu tenho plantas menores, né? Essas são as árvores, mas tem as plantas pequenas, que eu gosto muito, né? Tem sempre uma relação grande com o peixinho, com a capuchinha, com... que mais? Ai, são tantas que é até difícil de destacar, assim, as relações, assim. Sempre tem alguma suculenta comigo. Nossa, é muito orquídea. Sempre tem bastante coisa aqui ao meu entorno. Obrigada, Mariana. Eu queria perguntar para a Rayane se ela, infelizmente, Rayane, antes de você entrar, o Luan nos informou que ia precisar sair um pouco antes. A Rayane tinha algumas perguntas para ele. Quem sabe a gente depois consegue marcar um outro encontro que poder conversar mais. Não sei se a Rayane quer fazer alguma dessas perguntas para a Mariana, quer adaptar, quer trazer alguma ideia para a gente poder finalizar, porque eu queria sugerir que a gente fosse finalizando, né? E aí, se a Larissa, a Carol e a Mariana quiserem comentar mais alguma coisa também, pode perguntar, Rayane. Ou comentar. Então, eu gostaria de comentar um pouquinho, depois talvez fazer uma perguntinha no final. Mariana, eu
vi, né, pesquisei um pouco o seu trabalho junto com as meninas, vi o seu Instagram, achei muito impactante, né, a sua arte através das plantas, né, e tudo mais. E, assim, eu gostaria de fazer, talvez seja uma pergunta, de, assim, como fala, para nós, povos indígenas, a gente já tem quando a gente nasce, a gente já tem uma ligação com o mundo das plantas, com a cosmologia indígena e tudo mais. Eu queria saber como que você está sozinha, acho que é sozinha, né, esse trabalho seu. Como que você se fortalece através das plantas? Como que é essa conexão com elas, sabe? Porque, assim, para nós, para mim, como Rayane, né? Para mim é um pouco complicado ainda estar lidando com essa conexão, com os saberes que as plantas tentam passar para a gente. É difícil essa transmissão, de saber, tentar sugar, né, essa energia. Aí eu queria saber para você, se você tem essas dificuldades também de se organizar com as plantas, de entender realmente o que elas querem dizer, porque a gente a gente estuda ela todo dia. É uma conexão diária, né, que a gente tem para ter com essas plantas. Eu queria saber com você, como que é essa vivência sua no dia a dia com elas. Oi, Rayane. Ai, ótima pergunta sua. Porque é isso, né? Essa comunicação com as plantas, ela não se dá assim tão rápida. Eu também, quando eu tinha 20 anos, eu acho que eu nem pensava em planta. Elas lá e eu cá. Eu acho que eu faço essa primeira entrada nesse reino vegetal quando eu vou para a Amazônia. Porque aí não tinha como, né? Eu estava rodeada ali daquela floresta imensa e muito poderosa. E ali foi a minha primeira entrada. Depois que eu voltei da Amazônia, essa relação foi se estreitando, eu fui me aprofundando nessa comunicação com as plantas. Então, eu fui buscando, assim, na minha prática diária de vida, não só como artista, né? Porque eu fui me tornar artista depois dessa experiência, inclusive, foi de que essa relação com as plantas, elas precisavam acontecer todos os dias. Então, eu fui chamando essas plantas para conviver comigo no meu espaço. A minha opção de sair de apartamento, ir para casa, já, sei lá, deixa eu ver, há uns 25 anos já eu não moro mais em apartamento. Então sempre, né, nessa tentativa de ter plantas no quintal, de ter árvores, e de como que eu escuto essas plantas, como que eu observo e eu vejo que ali ela não gostou daquele lugar, ela amarelou, ela está sentindo falta de água e eu preciso trocá-la de lugar, né? Nessa tentativa dessa escuta, que é claro, não é o tempo inteiro, porque às vezes a gente desconecta. Por exemplo, essas semanas atrás, eu super dei uma desconectada, na hora que eu vi, eu tinha uma planta minha que, gente, como é que eu não vi? Ela tá, nossa, super secou, e eu nem sei se eu vou conseguir recuperar. É uma era, é uma planta que, ela tá no vaso e ela cai, mas ela também pode ir para o muro. Eu não sei se acho que é era que diz. E aí elas, não sei se ela vai brotar de novo, mas eu troquei ela de lugar, e aí estou nesse cuidado ali com ela. Então, eu acho que é uma prática diária, Rayane, assim, desse contato com elas e dessa observação. E alguns anos atrás, eu também fiz um curso de observação das plantas para estudar o goetheanismo. Goethe, que foi um cientista também, artista alemão, ele tinha uma relação com as plantas bem forte. E ele vai propor alguns exercícios de observação. E aí tem toda, para a gente enxergar, inclusive, esse invisível que a planta, que também está junto com a planta, né? Porque a gente tem lá a parte física da planta, mas a gente tem um invisível dela. E aí ele sugere que você tem esse primeiro exercício de observação, então ele propõe um desenho de observação, de acompanhamento, eu tenho que acompanhar aquela planta, sei lá, 30 dias, e desenhando ela e sentindo a planta. Primeiro eu desenho, então é quase uma fotografia daquele momento que eu peguei. Depois eu vou observando os padrões, o ritmo de crescimento da planta, porque cada planta vai ter o seu ritmo de crescimento. Tem uma que cresce para cima, tem outra que cresce, vai fazendo assim, vai chorar, né? Tem planta que
Então, ele vai pedindo de observar esse ritmo de crescimento e os padrões que se repetem. Quais são os padrões que se repetem da planta? Aí, depois, ele pede para a gente observar a atmosfera. O que eu sinto quando eu vejo aquela planta? Que atmosfera que ela propaga? Porque tem planta que, uau, ela é super para fora, tem outras plantas que são mais introspectas, que trazem uma outra qualidade. E, por fim, que é mais difícil, que eu ainda não consegui chegar lá, que é essa observação espiritual da planta. Que eu acho que é aí que, acho que as pessoas que têm mais essa relação com as plantas e conseguem escutá-la e ver, ela é boa para tal doença, para isso, para aquilo e tal, porque eu acho que acessa essa dimensão espiritual da planta, que é muito maior. O que o Goethe fala que o que a gente vê fisicamente no mundo espiritual é muito maior. Estou falando do Goethe, mas certamente os povos originários sabem disso há muito mais tempo do que o Goethe, certamente. Mas ele sistematiza essa observação. E depois que eu fiz essa sistematização, me ajudou bastante assim, nessa comunicação um pouco mais direta com elas. É isso. Que bacana. Queridas, foi uma honra estar junto. Agradecer muito a Carol, a Larissa, a Rayane, em especial também a Mariana. Foi uma delícia poder escutar um pouquinho mais. Cada vez a Mariana vai trazendo mais coisas também, né? Para a gente aprender desses estudos dela e dessas conexões com as plantas. E agradecer também pelos teus trabalhos, Mariana. São trabalhos muito vitalistas, né, que colocam a gente para experimentar sensações e conexões com as plantas muito especiais. Então, obrigada, e aí a gente, em breve, quer dizer, breve não, né, agora no ano que vem a gente lança um próximo Sopros da Mata, que vai ser dedicado aos rios.